tinha, né, acabando com o resto da minha moral. Ai, ai, ai. Meus queridos, vamos começar a estudar o magnetismo. Tem até nessa apostila, não tem? Acho que é a primeira vez que eu vou dar uma matéria e está na apostila certa. Eu estou concentrado hoje. O cara da corda é foda. Cara, é uma matéria legal porque ela vai nos permitir depois atacar o eletromagnetismo. Eu fico me perguntando, cara, como deve ter sido espantoso os caras terem demorado anos e anos para calcular onde é que era o polo da Terra, onde ficavam os polos terrestres. Como é que a gente detecta onde é que é o polo terrestre? A gente observa os céus. Ao longo da noite, a gente vai perceber que as estrelas estão mudando de posição, exceto uma. Para quem está no hemisfério norte e observa os céus à noite, vai perceber que tem uma estrela que parece estar parada no céu, em volta da qual todas as outras giram. Antigamente se supunha que era a esfera celeste que girava, né? Hoje nós sabemos que uma forma mais fácil de interpretar isso, e mais óbvia, é a Terra estando girando. E se nós definíssemos qual é esse eixo imaginário de rotação da Terra, esse eixo, se estivesse alinhado com alguma estrela, como a estrela polar do norte, então o nome dela é justo, né? Estrela polar do norte. Os astrônomos demoraram milênios para conseguir ter a habilidade de calcular onde é que era o polo terrestre para quem está na superfície da Terra, né? Para quem está na superfície da Terra, deixa eu ver, hoje é para lá, o polo norte é para lá, se for para lá. E a galera também tem dificuldade de chegar lá, porque é inóspito, né, os polos do planeta, a temperatura, né, é absolutamente congelante. Sem equipamentos adequados, é difícil a gente conquistar o polo do planeta. Aí tu imagina, né, tu ali estudou a vida inteira, agora já sei calcular o polo, onde está o planeta. Já consigo ser navegador, já consigo usar um astrolábio, e quando o céu ajuda, consigo me guiar pela posição das estrelas, singrar os mares do mundo, desbravar novos mundos, só olhando para o céu, já que eu conheço como é que o céu se movimenta e como é que eu consigo me guiar a partir desse movimento. Fantástico. Só que tu pega uma rocha que tem uma característica estranha, diferente, pendura essa rocha pelo seu centro geométrico através de um barbante, e a rocha te aponta, ó, o norte fica para lá. Mas que merda é essa? Que porcaria é essa? Um objeto inanimado, que não estuda, que não faz porcaria nenhuma, que existe, aí tu pendura ele polo norte. Como pode uma rocha saber onde é que é o polo norte e o polo sul da Terra? Como é que uma rocha sente onde é que é o eixo de rotação do teu planeta? Caramba! E é isso que é um ímã, o magnetita. O ímã, né, o ímã natural, aquele ímã que a gente encontra na natureza, é na verdade uma rocha que a gente chama de magnetita. A magnetita é na verdade um óxido de ferro, uma ferrugem especial. Um óxido de ferro. Como pode? Os chineses chamavam de pedra do sul, porque ela apontava para o sul. Para eles era mais importante o sul. A nossa bússola aponta para o norte, né? Ou outro lado para o sul. Não nos interessa muito, já estamos tão próximos, né? A gente quer ir para o outro lado, praticamente. O que importa, cara, é que a magnetita, essa rocha natural, esse ímã, ela sabe onde é que são os polos terrestres. Assustador. Só o eletromagnetismo nos permitirá concluir como que ela faz isso, safada. Outra coisa curiosa, se eu pegar dois pedaços de magnetita, se eu pegar os dois lados que apontam para o polo norte do planeta, que a gente chama de polo norte, e tentar encostar um no outro, elas vão se repelir. Se eu girar as duas magnetitas e tentar aproximar a parte que aponta para o polo sul, elas também vão se repelir. Em compensação, se eu tento aproximar o polo norte de um polo sul, nós vamos sentir elas se atraindo. Ou seja, aquela brincadeirinha da eletrostática, os opostos, continua valendo, que a gente chama de lei de Dufay.
Phi. Só que agora ela é aplicada ao magnetismo. Nesse caso, ela está sendo aplicada ao magnetismo. Cuidado, meus amigos, eu não disse que tem carga positiva ou carga negativa. O ímã é uma entidade neutra, ele não tem excesso de prótons nem de elétrons. Eu chamei de polo norte porque aponta para o polo norte terrestre, e eu chamei de polo sul pelo fato de apontar para o polo sul. A respeito do nome, o nome ímã vem do francês imã, que significa amante, porque essa rocha se mostrava amante dos metais, ela amava os metais, gruda no metal. Aí aportuguesando ficou ímã. Então tu vê, né? Ímã vem do fato de ela gostar de metais. Só que investigando um pouco mais, nós vemos que nem todo metal é fortemente atraído pelos ímãs. Classificação dos metais quanto ao comportamento magnético. Ferromagnéticos são os metais fortemente atraídos. Galera, fortemente atraídos por campos magnéticos, não importa se é o polo sul ou o polo norte, tá? Se tu for perceber, o ferro, que é obviamente um exemplo, né, de material ferromagnético, ele é fortemente atraído, seja pelo polo norte ou pelo polo sul do ímã, não importa qual é o polo. Além do ferro, que é o exemplo máximo, né, o exemplo clássico, o cobalto é um que eu me dei trabalho de decorar. Níquel, entre outros. Ferromagnéticos, materiais fortemente atraídos pelos campos magnéticos. Tem materiais que são paramagnéticos. Os materiais paramagnéticos são fracamente atraídos. Eu não sei, tá, gente? Porque a hora do G sai assim, a hora de sair assim, não tem explicação para isso. Fracamente atraídos por campos magnéticos. Os exemplos que eu gosto, os exemplos que eu decorei, cara, eu tive como decorar, já que eu não odeio decorar. Eu olhei para a janela e percebi que na maioria das janelas tem duas coisas que são paramagnéticas, o vidro e o alumínio. A maior parte das janelas são feitas de vidro e alumínio. Aí eu acabei decorando, é uma boa maneira de decorar. Então vidro, alumínio e muitos outros são materiais paramagnéticos. São atraídos, mas são atraídos fracamente. Quando tu, criança, pegou o teu ímã e foi na janela, tu tivesse a sensação de que o vidro não era atraído, né? Estavas errado. Ele é atraído, só que é tão fraquinho que tu não percebe. O alumínio também, tu acha que, não acontece nada, acontece, é que tu não está percebendo. E tem os materiais diamagnéticos. Os materiais diamagnéticos são fracamente repelidos pelos campos magnéticos. Fracamente repelidos. Justamente aquilo que de repente nós gostaríamos de atrair, repele. Ouro e prata, por exemplo. Foi a mnemotécnica idiota que me fez decorar esses exemplos que até hoje eu uso. Pois então, né, cara, mas dá pra fazer uma filtragem mesmo com repulsão, né? Tu pode pegar vários metais, aí tu repele eles através do campo magnético e faz eles cair em algum tipo de recipiente, né? Depois tu vai lá e vê quais deles te interessam. Então são métodos, né, que a gente usa hoje para reciclagem, através de campos magnéticos, é uma boa maneira. Tu vê, né, cara, com campos magnéticos tu consegue separar em 3 classes os materiais, né? Exatamente, porque boa parte dos materiais lixos eletrônicos, né, tem pequenos traços de ouro e outros materiais caríssimos. Se a gente aprende a separar isso, pode dar muito dinheiro. Tem empresas hoje especializadas nisso, né? Tu vê, com ímãs com campos magnéticos fortes, tu poderia já separar os 3 materiais, né, em 3 tipos diferentes de materiais para futuras separações.
Observem, galera, que não tem materiais que são amagnéticos. Há um material que não é nem atraído nem repelido. Não existe. A natureza é magnética. Toda a tabela periódica ou é atraída, forte ou fracamente, ou é repelida fracamente. Não tem nenhum material da tabela periódica que tu bota perto do ímã e não reage. Interessante, né? Que curioso. O que será que tem dentro dos átomos que os fazem magnéticos? Já vamos adiantar nossas conclusões daqui a pouco. Meus queridos, se a Terra é um grande ímã, o que a gente chama de magnetismo terrestre, se a Terra é um grande ímã, então nós temos que considerar que através da lei de Dufay, próximo do polo norte geográfico terrestre, tem que ter um polo sul magnético. Esse é o polo norte geográfico. Esse, portanto, é o polo sul geográfico. Eu peguei o ímã e coloquei na superfície da Terra e vi que o polo norte do ímã aponta para próximo do polo norte geográfico. E descobri que o polo sul do ímã aponta para próximo do polo sul geográfico. Uma explicação razoável para este fenômeno é que próximo do polo norte geográfico tem um polo sul magnético. E próximo do polo sul geográfico tem um polo norte magnético. A Terra é um grande ímã. E o ímã que a Terra é não está perfeitamente alinhado com seu eixo de rotação. Existe uma certa declividade do eixo magnético em relação ao eixo de rotação. Legal. E o fato de a gente afirmar que tem um polo sul magnético próximo do polo norte geográfico é simplesmente pelo fato de a lei de Dufay ter sido instituída. Outra coisa marcante a respeito da magnetite e dos ímãs, mesmo que sejam artificialmente construídos. Se eu pego um ímã que tem polo norte e polo sul, se eu corto ele ao meio, ele continua tendo, cara, polo norte e polo sul em ambos os pedaços que foram cortados. E não importa quantas vezes tu faça isso, mesmo quando sobrar apenas uma molécula, a molécula terá polo norte e polo sul. E professor, se eu arrancar a molécula e ficar o átomo, ele é um pequeno ímã e ele tem polo norte e polo sul. Então não tem jeito. A esse fenômeno a gente chama de inseparabilidade dos polos magnéticos. Inseparabilidade dos polos magnéticos. Outro fenômeno que estava difícil de explicar, além da inseparabilidade dos polos magnéticos. A Maria foi para o laboratório e descobriu que aquecendo os materiais acima de uma certa temperatura, os comportamentos magnéticos eram drasticamente alterados. Um pedaço de magnetita aquecido no forno, depois de uma temperatura específica, ela deixava de ser um ímã. Um pedaço de ferro aquecido no forno, depois de uma certa temperatura, deixava de ser fortemente atraído pelo ímã. Essa temperatura que varia de substância para substância foi chamada de ponto Curie. Curie, tem que fazer biquinho, Curie. Curie é para os mais íntimos. O ponto Curie, então, a Marie Curie percebeu que é a temperatura acima da qual... Je n'ai pas parlé plus de français, mais je n'ai pas compris qualquer chose. Estudei 1 ano para falar isso. Eu nem contar mais, eu sei direito. Mas é que assim, cara, é linda a língua, só que se tu não treina, cara, evapora. Né? Faz mais de uma década, então muito triste. Eu não consigo nem arranhar. Tive que falar inglês quando eu fui para a França. Quase apanhei dos caras. Tu sabe, né? Se tu vai para a França, arranha um francês pode ser ridículo, eles vão ficar lisonjeados. Agora fala inglês, né? Acho que não é muito bem. Alemão, acho que não é muito bem. Ponto Curie, temperatura acima da qual as propriedades magnéticas sofrem drástica alteração.
aqui, temperatura acima da qual as propriedades magnéticas sofrem drásticas mudanças. O professor fala pra ele aqui. Na Alemanha é só aprender a falar chope, né? Água, socorro, essas coisas importantes, né? Socorro, Hilfe, Hilfe! Uma emergência, né? Várias coisas passando. Eu preferia distância, eu acho. Só se fosse pra correr da polícia, né? Como é que é? Não sei. Polizei. Galerinha, ponto que ri, nada demais, né? Temperatura acima da qual as propriedades magnéticas sofrem drásticas mudanças. O ímã deixa de ser ímã. O ferro, que é ferro magnético, deixa de ser ferro magnético. Vocês poderiam me perguntar, professor, por que tudo isso acontece? Na época, houve um sujeito que veio com uma explicação muito boa. Weber trouxe uma ideia bem interessante para explicar esses vários fenômenos. Ele disse que os ímãs, na verdade, são elementares. Ímãs elementares. Essa é a explicação de Weber. Como as cargas elétricas que são elementares, né, como o elétron, como o próton, existem ímãs elementares na matéria. Esses ímãs elementares é que acabam gerando esses fenômenos aparentemente estranhos. Por exemplo, Weber dizia que o material ferromagnético ele é cheio de ímãs elementares, enquanto os materiais para e diamagnéticos têm menos ímãs elementares. E o Weber dizia que os materiais ferro e paramagnéticos, os ímãs elementares, giravam sempre se opondo ao ímã externo, por isso a atração existia. Já o material diamagnético, os ímãs elementares giravam dentro da estrutura atômica, fazendo com que eles ficassem na mesma posição dos ímãs externos. E daí nascia a repulsão. Através da ideia de ímã elementar também fica fácil entender a inseparabilidade dos polos magnéticos. Já que existem pequenos ímãs elementares tanto de um lado quanto do outro do ímã, quando eu corto o ímã, resta ímãs elementares tanto de um lado quanto do outro do ímã. E como esses ímãs elementares são atômicos, quiçá subatômicos, então na verdade é impossível separar o polo norte do polo sul. Faz sentido. Ô Weber, então conta pra nós como é que é essa história de ponto que ri. É simples, temperatura no médio grau de agitação das moléculas. Quando a gente aumenta a temperatura, os ímãs elementares ficam mais agitados, cada um aponta para um lado, e aí o efeito global deles se desmancha. Então tu vê, a ideia de Weber de que existem ímãs elementares é muito interessante. Só não explicava tudo ainda, mas era uma ótima ideia que ajudava a compreender o fenômeno. Tu vê, né, cara, como é que eu vou estudar algo que eu não vejo, que é invisível? O campo magnético. Nós podemos pegar um pedaço de magnetita e jogar ferro em pó ao redor da magnetita. E aí a gente veria que esse ferro em pó vai se alinhar. E estudando essas linhas nós teríamos uma noção de como é que o campo magnético está. Se eu pegar um ímã em forma de barra e fizer uma experiência com a imagem de ferro que eu comentei, nós perceberíamos que tem linhas muito finas e muitas são as linhas de campo magnético. Eu só vou representar 4 linhas de campo magnético, 2 passando por cima, 2 por baixo do ímã. Se convencionou que as linhas de campo magnético emergem do polo norte do ímã e vão em direção ao polo sul do ímã, por fora do ímã, e penetram no polo sul do ímã. Só que elas não morrem nem nascem, elas simplesmente emergem e penetram, porque diferentemente das linhas de campo elétrico, essas linhas de campo magnético são contínuas. Então deixa eu falar das propriedades delas. Propriedades das linhas de campo magnético. Propriedades das linhas de campo magnético. Então, nascem não, né? Emergem do polo norte e penetram no polo sul.
leis de campo elétrico, elas nasciam nas cargas positivas, né? E morriam nas negativas. Essa não nasce nem morre. Elas não têm começo nem fim, elas são contínuas. Outro detalhe importante. Contínuas a lição, é o que eu vou escrever agora. Bem delicado, né? Então, ó, contínuas, são contínuas. São contínuas. Lembra que no campo elétrico, quanto mais próximas, mais intenso era o campo. Quanto mais afastadas, menos intenso era o campo. Continua valendo. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. 3 propriedadezinhas então. Mais uma. Jamais se cruzam, assim como as demais linhas de campo. Jamais se cruzam. E uma última propriedade muito importante é que elas são tangentes ao vetor campo elétrico. São tangentes ao vetor campo elétrico. E campo elétrico? Campo magnético, né? Magnetismo. Então tu vê, se eu fosse representar o vetor campo magnético aqui, ó, ele apontaria para lá. Se eu fosse representar aqui, ó, ele já é para baixo, ele já é um pouquinho menor, porque as linhas estão se afastando. Aqui, ó, ele é para lá e já é menorzinho mais uma vez, ó. Esse B que representa o vetor campo magnético é em homenagem a Biot-Savart. É a lei que nós vamos usar para, na verdade nós não vamos usar, mas é a lei da qual surgirá as equações no eletromagnetismo para calcular campo elétrico, campo magnético gerado por campo elétrico, por corrente elétrica. Mas a gente não vai falar muito do Biot, então vamos usar para homenageá-lo o vetor campo magnético com a letrinha B. Então por enquanto nada demais, cara, te apresentei que tem uma rocha natural, que não sabe como por enquanto aponta para o Polo Norte, um lado, outro para o Polo Sul. Os chineses já usavam essa magnetita há milhares de anos atrás, por isso talvez tenham sido os maiores navegadores, né, da antiguidade. Aparentemente já tinham conhecido boa parte do mundo, porque mesmo em dias nublados, mesmo sem poder usar seus conhecimentos de astronomia para se guiar usando o céu como referência através dos astrolábios, eles tinham a bússola, que funciona mesmo quando o céu está nublado. Então, com a bússola tu consegue navegar muito melhor. Vimos que essas magnetitas, essas rochas naturais, tem Polo Norte e Polo Sul, que são inseparáveis. Vimos que se aquecer demais ela perde a propriedade magnética, deixa de ser um forte ímã. Vimos que a Terra funciona como um grande ímã. Vimos que dá para representar esse campo magnético ao redor de um ímã. E a gente viu algumas propriedades dessas linhas de campo. Não custa comentar que aquele ímã em forma de U que tem nos desenhos animados, ele existe. E ele é muito importante para o estudo do magnetismo. Porque o ímã, o campo magnético aqui na proximidade desses polos norte e sul próximos, ele fica com linhas paralelas praticamente com o mesmo espaçamento, mostrando que é um campo magnético uniforme. Campo magnético uniforme. Nós vamos usar bastante esse ímã em forma de U, em forma de ferradura, para fazer algumas observações importantes aí no magnetismo. Mas o mais marcante e é o que vai nos permitir começar a migrar do magnetismo para o eletromagnetismo foi algo que aconteceu por acaso e que hoje a gente
conta para vocês como a famosa experiência de Horst. Experiência de Horst. Oersted, para os mais íntimos. Ó, o cara foi dar uma aula de circuito elétrico, associação em série, em paralelo de resistores. A lâmpada brilha mais, a lâmpada brilha menos, aquela velha história que a gente conhece. E enquanto ele estava dando a aula lá com os resistores, amperímetros e voltímetros, fontes de tensão, etc. e tal, ele percebeu, ele estava com uma bússola incomodando no bolso, ele tirou a bússola e colocou próximo do circuito elétrico. Ele percebia que quando o circuito estava aberto, desligado, a bússola apontava para o norte, como era de se esperar. Mas quando ele fechava a chave, a bússola deixava de apontar para o norte. Ela mudava a sua leitura. Uma pessoa normal não daria importância para isso, mas era um cientista. Ele queria entender o que estava acontecendo. Ele nitidamente percebeu, liga o circuito, a bússola muda de posição. Libera o circuito, a bússola aponta para o norte. A conclusão foi uma só. Cargas elétricas em movimento podem gerar campos magnéticos. Conclusão, corrente elétrica gera campo magnético, mas eu vou traduzir como cargas elétricas em movimento geram campo magnético. É aqui que nasce o eletromagnetismo. Antes da experiência de Oersted, a gente não sabia da onde vinha o campo magnético. A gente achava que o campo magnético era uma coisa totalmente distinta das forças elétricas. E com a experiência de Oersted fica claro que não, porque existe uma relação entre a eletricidade eletrostática e o magnetismo. Por isso que vai nascer o eletromagnetismo. Aí começamos a entender por que todos os elementos da tabela periódica reagem aos campos magnéticos. Porque todo átomo é feito de elétrons orbitando no núcleo atômico. E o que é o elétron orbitando no núcleo atômico senão uma mini carga elétrica? Senão uma mini corrente elétrica, uma carga elétrica em movimento. Portanto, enquanto o átomo existe, ele está gerando campos magnéticos ao seu redor, já que o movimento de cargas elétricas gera campo magnético. E as consequências futuras serão mais estarrecedoras ainda. Futuramente, no eletromagnetismo, nós veremos que campos elétricos variáveis podem gerar campos magnéticos variáveis, que geram campos elétricos variáveis. E aí começa a fazer sentido porque os átomos emitem infravermelho, que é uma radiação eletromagnética. Então, tu vê o próprio átomo existindo, exige que ele fique emitindo radiação eletromagnética. Afinal, ele é feito de cargas elétricas, então ele já é um campo elétrico. E essas cargas elétricas se mexem, que vai gerar campo magnético. Então, campo eletromagnético oscilante. Vamos começar a conseguir entender um pouco melhor o que são as malditas radiações eletromagnéticas. Muito bem. Deixa eu dar uma coladinha aqui para ver se me escapou alguma passagem que eu não tenha comentado aí. O livro foi muito além dos meus exemplos toscos ali. Eu falei ferro e cobalto, decorei os dois primeiros, falei níquel, só os três. Ele falou e ligas desses elementos. Pô, de certa forma, então para ferro magnético falta pouco, né? É só lembrar que é ferro, cobalto, níquel e liga desses caras. Se não tiver um pouquinho deles, esquece. Os paramagnéticos, eu comentei com alumínio e vidro. Comentei um que não tinha no livro. Ele foi lá e humilhou neônio, óleo, madeira, magnésia, platina, me arrombei todo, paramagnético. Tu vê então, se o cara tem platina, eu acho que ele não deve ser detectado, né, nas máquinas, né, do banco ali, né? Não deve ler, né? É só substâncias ferromagnéticas, acredito eu. Só se for muito sensível. Diamagnéticas, eu comentei o ouro e a prata. Ele completou que bismuto, cobre e chumbo também são diamagnéticas.
tiver um pouquinho, né? Mas vai depender dos pinos que o cara usa. Se ele não usa aço, dificilmente vai ser detectado. Porque aqueles sensores não são muito sensíveis. São sensíveis para substâncias ferromagnéticas. Qualquer coisinha ferromagnética ele detecta. Mas o paramagnetismo e o diamagnetismo, o magnetismo deles é bem baixo mesmo. Aí nós precisaríamos de campos magnéticos muito mais intensos para detectá-los. Então, na verdade, quando apita, é alguma coisa ferromagnética. O aço cirúrgico e titânio, né? Muito usado. Titânio, ele vai ser paramagnético. Ele vai ser paramagnético. E não apita. Não apita porque eu sou cheio de pilha de titânio e nunca apita. Quebrei a coluna, né? Então uma das minhas vértebras eles tiraram metade dela e colocaram um tubinho de titânio ali nos parafusos. Cara, mas não é parafuso, é ou parafuso, sabe? A chave 16, alguma coisa desse tipo. É assustador e não apita nada, cara. Inacreditável. Comigo isso funcionou. Inacreditável. Meus queridos, eu acho que eu fui, cara, até um pouco além do que o material nos trouxe ali. Vai dar pra gente se divertir. Arrisca alguma coisa ali só pra ver se tu pegou a manha, ó. Dá uma olhadinha, ó, uma questão interessante, a 11 e a 12 da página 374, arrisca ali para eu corrigir elas, porque é uma coisa que eu não comentei diretamente, ficou nas entrelinhas da aula. Vê se tu entende o que ele quer dizer naquelas questões que a gente já corrige juntos.